Pois bem, o doutor Hugo Nigro Nasile dispensa certamente a apresentação, é um chavão que a gente costuma falar, mas nesse caso não tem nada de chavão, é uma verdade verdadeiríssima. O doutor Hugo Nigro é conhecido de todos nós. Eu dizia aqui no início dessa apresentação que eu aprendi e conheci o Ministério Público através da obra do doutor Hugo Nigro. E não só eu, mas toda uma geração e gerações que vieram depois da minha e que vieram antes da minha também. Doutor Hugo Nigro é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo aposentado, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e atualmente consultor jurídico. É uma satisfação e uma honra tê-lo, senhor, conosco, e sinta-se aqui abraçado virtualmente por todos nós, e somos muito alegres e somos muito felizes de ter alguém do seu quilate conosco nesse nosso evento aqui da Bahia. Doutor Hugo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Excelentíssimo doutor Tiago de Almeida Quadros, digníssimo coordenador do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público da Bahia, excelentíssima doutora Terezinha Lobo, digníssima procuradora de Justiça, que será a moderadora deste encontro, excelentíssima doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, digníssima procuradora-geral de Justiça da Bahia, ex-presidente da CONAMP, que fez uma excelente gestão à frente da nossa Associação Nacional, excelentíssima doutora Lena Nunes Daer, digníssima promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também co-expositora deste evento, excelentíssimas senhoras e senhores membros do Ministério Público da Bahia, servidores e demais pessoas que participam deste webinário. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com os senhores. Nós estamos no webinário sobre resolutividade em segundo grau, repercussões nas esferas do Ministério Público. A mim me cabe uma abordagem sobre a atuação do Ministério Público em segunda instância. Este material eu disponibilizei para os senhores na minha página da internet, mazili.com.br. Nela, na página de abertura, os senhores encontrarão um link para notas breves. Lá, este material poderá ser baixado caso haja interesse de algum detalhe por parte dos senhores e senhoras. Bem, comecemos por dizer que, em matéria de atuação do Ministério Público na segunda instância, existem pontos consensuais e pontos polêmicos. Vamos começar pelos pontos possivelmente consensuais. Eu acredito que podemos admitir um ilogismo se compararmos a primeira instância e a segunda instância do Ministério Público. Na primeira instância, o promotor investiga, faz termos de ajuste de conduta, acordos de não persecução civil ou penal, propõe ações cíveis e penais em nome do Ministério Público, interpõe diretamente recursos com plena independência funcional. E quando esse mesmo promotor chega à segunda instância, no ápice da carreira, há uma diminuição de suas atribuições funcionais. Por quê? Porque o procurador de justiça predominantemente opina. Não que isto ocorra com todos, é evidente que não, mas a grande maioria dos procuradores de justiça dá pareceres nos processos junto aos tribunais. Não que isso seja pouco, um parecer de qualidade, certamente tem uma importância fundamental no processo, mas eu acredito, de minha parte, que nós poderíamos aproveitar melhor a grande experiência do procurador de justiça, que nada mais é que um promotor que fez todas as entrâncias e, depois de uma longa carreira, chegou à Procuradoria da Justiça. Se nós pudermos aproveitar melhor a sua experiência, nós obteremos melhor eficácia social na sua atuação. Porque justamente quando adquire maior experiência, não tem sentido que haja uma diminuição das atribuições funcionais. Talvez estas observações iniciais sejam consensuais, mas o que não é consensual, o que vai despertar controvérsias, são as formas de tentar enquadrar e resolver esse problema. Em primeiro lugar, a primeira discussão é se o Ministério Público deveria manter na segunda instância ou não
a sua função de custos legis ou custos iuris, ou seja, fiscal da lei ou fiscal do direito. Alguns acham que esta função perde importância para a função ativa, a função agente do membro do Ministério Público. Eu acredito, entretanto, que o problema não é por aí. Por quê? Este é um falso problema. Não é verdade que só o procurador de justiça seja fiscal da lei ou fiscal do direito. O promotor também é fiscal da lei, fiscal do direito, mesmo quando ele é órgão agente. Vejam, senhores, um exemplo. Há um crime. O promotor propõe ação penal. Por que ele está propondo ação penal? Exatamente para fiscalizar o cumprimento da lei. A lei proíbe matar, proíbe roubar. Quando uma empresa polui e o Ministério Público de primeira instância entra com ação civil pública para fechar a fábrica ou para que a fábrica ponha um filtro, o que ele está fazendo, senão exercer a fiscalização do cumprimento da lei? É para isso que ele propõe ação. Então, eu não vejo diferença de qualidade entre o órgão agente e o órgão interveniente sob o aspecto da fiscalização do cumprimento correto da lei. A diferença que existe entre o órgão agente e o órgão interveniente é da maneira pela qual o Ministério Público comparece aos autos, mas não com relação à finalidade. A finalidade é a mesma. Então, eu não acho que seja por aí que nós vamos resolver o problema da atuação do Ministério Público na segunda instância, suprimindo, entre aspas, a função de fiscal da lei, porque isto faz parte da essência do Ministério Público, fiscalizar o correto cumprimento da lei. Tanto quando ele opina, quando ele age, ele está fiscalizando o correto cumprimento da lei. Um outro ponto que se discute é qual o proveito efetivo do parecer. O parecer não seria apenas uma assessoria jurídica para os tribunais? O procurador dá o seu parecer, o tribunal lê se quiser, cita se quiser, aproveita se quiser o parecer. Tem utilidade isso? Eu acho que não é bem assim também que se enfrenta o problema. O parecer é importante. É importante porque ele, muitas vezes, ele mostra ao tribunal a posição do Ministério Público, ajuda a resolver um problema complexo. Um parecer bem dado, muitas vezes, encaminha a solução, e é um ponto de sustentáculo importante que o Ministério Público tem, junto à segunda instância, para influir na decisão dos tribunais. Agora, não que o parecer, portanto, seja despiciendo, inútil, pelo contrário, ele é útil, mas eu acredito que, ainda que importante, e é importante, ele está aquém da potencialidade da segunda instância do Ministério Público. Aqui chegamos, portanto, no verdadeiro problema. É como tornar mais efetiva a atuação institucional da segunda instância. Diante dessas controvérsias, venho aqui hoje, perante os senhores, não para propor soluções prontas e acabadas, e sim levantar e discutir ideias. O primeiro campo de sugestão para discussão, eu acredito que nós precisaríamos repensar a divisão de atribuições entre o procurador-geral e os procuradores. Por que é tudo procurador-geral? Os crimes de competência originária seriam todos necessariamente do procurador-geral? A meu ver, nós só deveríamos deixar para o procurador-geral aqueles contra as maiores autoridades. Não tem cabimento que as ações cíveis, as ações penais, todas na segunda instância, sejam ações originárias do procurador-geral. Em primeiro lugar, ele não tem materialmente como fazer isso, tanto que ele usa a sua equipe. Agora, os procuradores de justiça precisariam ter valorizado a sua atuação. Primeiramente, porque seus cargos são preenchidos por concurso e não por escolha do chefe do executivo. A escolha do chefe do executivo hoje, ela é muito melhor do que já foi antigamente, em que o procurador-geral era demissível ad nutum. Hoje não, ele tem um mandato, uma investidura por tempo certo. Mas assim mesmo, como crítica geral, não específica, o procurador-geral
muitas vezes, ainda mais quando está no primeiro mandato, ele muitas vezes tem interesse em ser reconduzido, e a sua atuação pode, não que isso aconteça, mas teoricamente pode convir ao governo para facilitar uma aproximação, um relacionamento e uma recondução. E isto pode criar uma certa influência na atuação do Procurador-Geral. Vejam, senhores, que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público só comete ao Procurador-Geral o inquérito civil e a ação civil pública contra chefes de poder. Aqui em São Paulo, há algumas décadas, o Procurador-Geral, que estava intimamente envolvido com a administração do Executivo Estadual, tentou chamar para si as ações civis públicas e os inquéritos civis contra todas as autoridades do Estado, muito além do que diz a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, até mesmo ações contra dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, tudo era na mão do Procurador-Geral. Eu estava no Conselho Superior do Ministério Público naquela época, junto com outros colegas. Nós não aceitamos esta invasão de atribuições do Procurador-Geral sobre os procuradores, e nós representamos ao Procurador-Geral de Justiça, que propôs a ADIM 1285, que recebeu liminar favorável a nós, até hoje ainda não foi julgado. Mas em Rondônia, no Amapá, outros casos semelhantes e mais recentes sobrevieram em outras ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas até recentemente pelo Supremo, dando razão a esta argumentação que eu estou defendendo agora, de que não é tudo do Procurador-Geral. E sim, é necessário compartilhar atribuições originárias, em segundo grau, também com os procuradores de justiça. Outra questão, recurso extraordinário e recurso especial. Por que só o Procurador-Geral é que vai interpor esses recursos? Em vários ministérios públicos, já se admite que as procuradorias especializadas interponham diretamente recursos extraordinários e recursos especiais. É lógico que alguns recursos o Procurador-Geral deverá interpô-los quando digam respeito a questões de interesse geral do próprio Ministério Público enquanto instituição. Mas aqueles recursos especiais ou extraordinários que digam respeito à matéria de procuradorias especializadas, como, por exemplo, meio ambiente, consumidor, interesses difusos, nesses casos não há razão para que a atribuição da interposição desses recursos máximos fique nas mãos apenas do Procurador-Geral. Não há razão. Revisões criminais, pedidos de sequestro de verbas públicas por inversão de pagamentos de precatório. A praxe era atribuir essas ações para parecer do Procurador-Geral, o chefe do Ministério Público. Mas isso se baseia em legislação antiga. O Código de Processo Penal de 41, tem 80 anos, já mencionava que as revisões criminais precisavam de parecer do Procurador-Geral. O Código de Processo Civil atual não menciona a autoridade que vai, pelo Ministério Público, falar nos pedidos de sequestro de verbas públicas por inversão de pagamentos precatórios. Mas o Código anterior, de 73, falava ouvido o chefe do Ministério Público. Ou seja, são regras antigas, são regras totalmente superadas de um tempo em que o Ministério Público era estruturado de cima para baixo. Hoje, não há razão para que revisões criminais, sequestro de verbas públicas e outros recursos e outras manifestações originárias nos tribunais sejam especificamente de manifestação do Procurador-Geral. Então, a meu ver, seria necessário repensarmos melhor a divisão de atribuições entre o Procurador-Geral e os procuradores de justiça. Numa segunda linha de sugestões, eu gostaria de dizer aos senhores um pensamento que eu já tenho tido há bastante tempo. Eu acredito que o promotor devia ser o órgão do Ministério Público para as questões da comarca. E o procurador devia ser o órgão do Ministério Público para questões regionais ou estaduais, ou mesmo até questões que afetem todo o país, desde que seja na competência do Ministério Público Estadual. Porque não é toda questão de âmbito nacional que é de competência federal. Para ser de competência
federal precisaria ser uma das hipóteses do artigo 109 da Constituição. Mas existem questões de defesa, por exemplo, do consumidor, do meio ambiente, que não envolvem interesses da União, de entidade autárquica federal, empresa pública federal, então não há razão para ser da competência federal. Mas, a meu ver, o procurador devia ser o promotor de justiça, entre aspas, das questões regionais ou estaduais, ou até nacionais, desde que de âmbito da competência estadual. Tanto na área civil, como na área criminal. Na área civil, por exemplo, uma questão ambiental que diga respeito a todo o estado da Bahia. Em vez de resolvermos a questão por prevenção ou em comarcas do interior, a ação poderia ser proposta por um procurador de justiça na capital, de maneira que ela resolvesse o problema para todo o estado. Uma questão, por exemplo, na área criminal, criminalidade organizada, não é o crime do indivíduo que entrou numa casa e fez um roubo, mas é a criminalidade organizada que pega, por exemplo, uma região, ou pega todo o estado. Então, eu acredito que nós, criando procuradorias regionais, nós poderíamos aproveitar a experiência ativa dos procuradores de justiça em matéria de maior abrangência. Continuando na minha lista de sugestões para discussão, nós não podemos desconsiderar a possibilidade imprescindível da atuação agora conjunta de procuradores e promotores. Vejam, senhores, como os advogados trabalham. Os advogados, os grandes escritórios, acompanhem o caso desde o seu nascimento, às vezes até antes da propositura da ação, orientando os clientes, acompanhando o caso na primeira instância, a fase recursal e até mesmo nos tribunais superiores. E lógico que isso não quer dizer que seja o mesmo profissional, porque existem profissionais mais especializados na técnica do recurso especial, do recurso ordinário. Mas é o mesmo escritório que faz isso. No Ministério Público, não. O promotor geralmente propõe a sua ação, há um recurso, o caso vai para a segunda instância e o promotor não tem o menor contato, como regra geral, com o procurador de justiça e só vai saber o que o tribunal decidiu quando a ação estiver já julgada. Eu acredito que nós perdemos com isto eficiência. Se nós pudéssemos trabalhar as duas instâncias de forma harmônica e integrada, como, por exemplo, criando equipes especializadas do meio ambiente, onde houvesse promotores e procuradores. Eles poderiam acompanhar os casos desde o nascedouro até o Tribunal de Justiça, respeitando as respectivas atribuições, melhorando a interação das instâncias no momento da tão temida cassação de liminares em ação civil pública. Muitas vezes o procurador de justiça não tem em mãos todas as informações, todos os detalhes que o promotor, o seu colega, teria para impedir ou para recomendar a não cassação de uma liminar pelo tribunal. E quando o acordo de não persecução ou o termo de ajuste de conduta surge em segunda instância? Com a dúvida que o procurador, em segunda instância, é o órgão do Ministério Público que vai representar a instituição para aquele acordo ou aquele termo de ajuste de conduta. Mas muitas vezes ele, que não acompanhou o caso desde o nascedouro, ele não fez a investigação pré-processual, ele não fez a perícia, ele não fez a instrução, ele às vezes não tem a mesma facilidade, a mesma quantidade de informações que o promotor. Se eles trabalhassem juntos, de uma atuação conjunta, harmônica e integrada, haveria mais eficiência no seu trabalho. Eu acredito até que valeria a pena lembrarmos que essa atuação conjunta já é admitida e até recomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Vejam, senhores, que os artigos 14 e 15 da Recomendação 57 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que se aplica à atuação junto aos tribunais e também em primeira instância, esta recomendação permite que, havendo a concordância dos membros do Ministério Público de segunda instância e de primeira instância,
eles podem trabalhar em conjunto com maior eficiência na sua atuação profissional. Prosseguindo na linha de sugestões para discussão, os senhores estão percebendo que eu estou trazendo várias sugestões para discussão. Eu acredito que está na hora de pensarmos em um novo procurador de justiça. Um procurador de justiça que investigue. Um procurador de justiça que propõe ações, tanto na área civil quanto penal. Um procurador que possa interpor diretamente recursos por atribuição própria, sem depender de delegação, caso a caso, ou genérica do procurador-geral. Um procurador que possa e faça audiências públicas e expressa recomendações dentro da sua área de atuação, que faça acordos de abrangência nacional, regional, dentro das suas atribuições, para evitar a propositura de ações. Seja diretamente nos casos de atribuição originária, seja em caso de atribuição conjunta e integrada junto com os promotores. O único pressuposto é que haja concordância entre os órgãos envolvidos, como é a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. Concordância que será tanto mais possível quando a atuação conjunta e integrada se tornar uma rotina e uma experiência exitosa. Ainda sobre sugestões para discussão, eu acredito que tudo isto acabaria por valorizar as diversas formas de autocomposição da lide. Vejam, por exemplo, o compromisso de ajustamento de conduta que o Código de Defesa do Consumidor introduziu à Lei da Ação Civil Pública. Vejam o acordo de leniência previsto na Lei de Anticorrupção, o acordo de colaboração premiada prevista pela Lei de Organizações Criminosas, o acordo de não persecução civil, que era vedado na Lei de Improbidade Administrativa, na sua redação original, e que hoje já está permitido por meio da Lei 13.964, de 2019, todos esses casos de autocomposição da lide acabariam sendo muito mais eficientemente elaborados se a atuação do promotor e do procurador fosse conjunta, harmônica e integrada. Nas ações originárias, que o procurador faça esses compromissos, esses acordos, isso nada impede, desde que respeitadas as atribuições do procurador-geral. Mas naquelas ações que começaram no primeiro grau e estão, no momento, no tribunal, eu vejo uma conveniência enorme de uma atuação harmônica integrada entre as duas instâncias. Com toda certeza, o promotor vai trazer ao procurador-geral informes, detalhes, sugestões que o procurador possivelmente não teria como imaginar se ele não tivesse o acesso a dados que o promotor trabalhou desde a fase pré-processual. Todas essas são formas de atuação proativa do Ministério Público. Imaginar promotores e procuradores com uma visão diferente, os primeiros com atuação na comarca, os segundos com atuação regional ou estadual, sempre com concordância. A atuação não é impositiva, é conjunta, integrada, mas sempre sob concordância. Se nós conseguirmos a atuação proativa do Ministério Público, haverá articulação de trabalhos e programas de atuação mais eficiente. Como? Em primeiro lugar, mantendo o diálogo com a sociedade, ouvindo outros atores sociais. Quando que um procurador de justiça ouve uma ONG, os poderes locais, as universidades locais? Ele deveria fazer isso junto com os promotores, marcando audiências. Com isso, nós conseguiríamos melhor identificar os problemas que existem e os locais onde esses problemas mais ocorrem, como violência doméstica, exploração de crianças e adolescentes, discriminações raciais, proteção a pessoas com necessidades especiais. Tudo isto vai ajudar a que o órgão do Ministério Público colha sugestões da própria sociedade e possa melhor agir quando for o caso. Na verdade, a resolutividade
vai produzir mais efetividade em nosso trabalho. E a necessidade de dar ênfase à atuação resolutiva do Ministério Público hoje é um fato que é reconhecido, inclusive pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Por meio da Recomendação 54 de 2017, este órgão de disciplina e orientação da atividade funcional e da conduta dos membros do Ministério Público recomenda uma política de atuação resolutiva para prevenir ou solucionar de modo efetivo problemas que, de fato, ou potencialmente, gerem ou possam gerar lesão a interesses cujo zelo esteja a cargo do Ministério Público. Como que nós vamos prevenir ou solucionar esses problemas? Usando os instrumentos jurídicos de que nós já dispomos, tanto na resolução extrajudicial como judicial dessas situações. Esta é a única maneira de atingirmos concretamente aqueles fins sociais que a Constituição votou ao Ministério Público. Nós deixaremos de ser uma instituição apenas de ideais para ser uma instituição de mais eficiência na vida social. Para que essa atuação seja, portanto, mais efetiva, há uma necessidade de o Ministério Público atualizar-se em face das novas exigências sociais. Não só para dar mais à população, que isso já é um fim em si mesmo, mas até mesmo indiretamente para benefício do próprio Ministério Público. Vejam por quê. Somente quando a própria sociedade sentir mais concretamente o trabalho do Ministério Público em seu favor, é que as nossas prerrogativas e garantias estarão asseguradas, até mesmo em face dos governantes e legisladores, que têm bastante motivo para não gostar do Ministério Público. Mas não estão de braços cruzados eles. Existem projetos de emendas constitucionais, projetos de alteração legislativa em andamento no Congresso, como a nossa procuradora-geral, doutora Norma, acabou de mencionar ainda hoje, que estão tramitando no Congresso, e essas garantias da instituição, prerrogativas da instituição, formas de atuação da instituição, não estarão asseguradas enquanto a própria população não se sentir mais entrosada com a atuação do Ministério Público. Por quê? Porque a opinião pública não aceitará a supressão ou mesquinhamento de garantias do Ministério Público se ela perceber que isto vai contra aquela instituição que a defende. Eu lembro aos senhores um fato recente que aconteceu com a PEC 37. Os senhores devem estar lembrados que a PEC 37 propunha impedir o Ministério Público de investigar na área criminal. Pois bem, a PEC tinha tudo para ser aprovada, porque não convém aos governantes e aos legisladores que o Ministério Público investigue criminalmente. Por quê? Porque o Ministério Público não é polícia, o Ministério Público tem independência funcional, o Ministério Público tem autonomias que a polícia não tem. Então, havia um movimento para aprovarem a PEC 37, pois a população saiu às ruas em junho de 2013. Não foi só por causa disto, houve um fator, problema de aumento de passagens e tal, e a população somou a isto uma gota d'água, que foi a questão da proibição da investigação pelo Ministério Público. E o movimento popular teve grande impacto. Os congressistas ouvem e veem o que acontece nas ruas, e em agosto de 2013, o Congresso derrubou a PEC 37 com uma larga maioria de votos, que não existiria se não tivesse acontecido o movimento popular. Com isto, uma atuação mais resolutiva, nós obteremos melhores resultados, especialmente como decorrência de uma atuação conjunta e integrada nas duas instâncias. Os frutos virão: maior retorno social, com
repercussão nas nossas conquistas institucionais, seja para conservá-las, seja até, quiçá, para ampliá-las quando for o caso. Enfim, a atuação da segunda instância do Ministério Público é uma questão ainda em aberto. Não é uma matéria pronta e acabada que eu trago aqui para os senhores, enseja polêmicas, mas esse tipo de discussão é saudável para permitir o aprimoramento das ideias. Eu agradeço profundamente a atenção dos senhores e me ponho à disposição para, eventualmente, perguntas e debates.